Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Assentados como os irmãos estão, vamos ler o Salmo de número 23, o primeiro verso, apesar que os irmãos já sabem de cor, mas eu vou ler. Se os irmãos puderem ler comigo em uma só voz, eu fico agradecido. No toque de 3, 1, 2, 3, leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz nesta noite. Agradecido a Deus por poder voltar aqui nesta congregação. Eu penso que estive aqui quando o pastor Paulo Rogério era o pastor aqui. Faz tempo, não é? O pastor Cleverson nem sabe quanto tempo faz, mas mais de 15? Foi nessa época. Não me lembro se foi quando ele assumiu ou se foi num aniversário dele. O certo é que faz esse tempo que eu vim aqui. Estou agradecido a Deus por nos dar esta oportunidade de retornar aqui desta feita para esta festa do Coral Vida. Louvar a Deus pela vida do pastor Cleverson Sanches, sua esposa, a irmã Lídia. O pastor Cleverson é um amigo que Deus nos deu, trouxe direto de Indaiatuba para servir aqui em Campinas. E existem pessoas que a gente se torna amigo do nada, não é? Meu irmão tinha contato, conhece o papai do pastor Cleverson há muitos anos, que trabalhou naquela região, e há muitos anos teve um simpósio de música lá no Jardim Campos Elíseos. Eu não sei se o senhor veio, mas o pastor Cleuto lembro que veio, mas a gente não tinha contato. E depois que o pastor Cleverson veio para Campinas, repito, do nada a gente virou amigo, e ele tem sido um irmãozão para mim. Eu acho que ele é mais velho que eu, não, acho que não muito, e eu louvo a Deus pela vida do senhor. O senhor é tão gente boa que o senhor deixa eu ser amigo do senhor. Dizem que o mais importante não é quantos amigos a gente tem, né? Mas de quantos a gente é amigo. E o pastor Cleverson é um deles. Tem um adágio popular que quem meu filho beija, minha boca adoça. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quando nosso filho mais novo foi iniciar a reforma do apartamento dele, precisava de um serviço de um engenheiro. E eu procurei o pastor Cleverson sem nenhuma intenção da forma com que ele fez, para nos dar a orientação que precisávamos. E ele fez o que precisava fazer e ainda não cobrou. Deus possa recompensar o senhor. Está registrado lá no céu e no nosso coração também. De forma que Deus continue abençoando a vida do senhor, a família e esta congregação sob a responsabilidade do senhor. Quero parabenizar o Coral Vida. Que o nosso Deus continue preservando a vida do Coral Vida. São 20 anos e eu estava sentado ali, ouvindo os irmãos louvar a Deus. Exatamente quando nós paramos de trabalhar com coral, vocês começaram a cantar. Há 20 anos, em março agora fez 20 anos que nós estamos servindo congregações, e paramos exatamente em 2005 de trabalhar efetivamente com coral, mas até hoje a gente ainda canta com o coral. Quando o coral vai cantar, eu desço do púlpito e vou cantar com eles, que eu ainda não fui liberto dessa bênção, graças a Deus. Como no céu a gente vai, o grande coral no céu está esperando a sua voz e a minha. E quando a gente for arrebatado, a gente vai cantar juntos lá. E eu quero continuar ensaiando aqui para não perder o ritmo lá no céu. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Coral nos nossos dias é muito difícil, não é fácil. Na pós-modernidade, as pessoas dão ênfase em outro estilo musical. E
com todo respeito, nós precisamos valorizar todos os estilos, e por isso mesmo o coral não deve ficar para trás. Que vocês continuem. É uma dificuldade nos ensaios, não é? Às vezes o regente vem com uma programação pré-feita, e ele diz, hoje eu vou pedir para o irmão fulano ou a irmã fulana solar aquele hino. E às vezes quando ele chega no ensaio, o irmão fulano ou a irmã fulana não veio no ensaio. Ou quase todos não vieram. E o pior, não avisaram. É assim, gente? É mais ou menos assim, né? Fala, Deus, ele está falando. Mas perseverem, tanto os regentes quanto cada componente, não desistam. Deus conta com as vozes de vocês para oferecer-lhe louvor e pregar através da música cantada, da palavra cantada, que Deus possa preservá-los. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema, eu não me lembro de ter visto algum coral ter escolhido este verso como tema de uma festividade de coral. Eu não sei o que os irmãos oraram, pedindo para que Deus fale conosco através deste verso em determinada expressão mais forte com cada um, mas eu orei a Deus e eu tenho sim uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu não sou pregador, muito menos de festa, mas eu vim aqui porque o amor de Deus através do pastor Cleverson me amarrou, e eu não consegui dizer não para ele. É difícil sair domingo de uma congregação, eu pouco saio, sou bem caseiro, até por conta do exercício da função, mas eu não podia dizer não para o senhor. Mas agora o senhor está me devendo também, num domingo à noite. O Salmo 23, meus irmãos, sobre os Salmos, todos nós sabemos que era chamado pelos hebreus de Tehillim. Era o cântico de louvor ou o saltério do povo de Israel. Esses salmos eram hinos que o povo de Deus cantava em louvores a Deus. Quem é que não gosta de salmos? Talvez você já viu em algum lugar, você chegou e olhou, tinha uma Bíblia com as páginas amarelas, de tanto estarem abertas. E geralmente ou é no Salmo 23 ou no 91. De tanto que os salmos são lidos, em especial esses dois. Segundo os estudiosos, a esfera de ação dos salmos, eles datam de 1500 a 450 anos antes de Cristo. E o Salmo 23, como eu disse, há uma popularidade muito grande dele. Há quem diga que, assim como o rouxinol é para os pássaros, o Salmo 23 é para a coletânea dos 150 salmos. Diríamos que é uma pérola dos salmos, o Salmo 23. Ele faz parte da coletânea de 5 livros, que os salmos são divididos, ou 5 seções, sendo o primeiro que vai do 1 ao 41, o segundo do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto do 90 ao 106 e o quinto do 107 ao 150. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, em especial esse composto por Davi, nós olhamos a aparição de Davi na Bíblia, nós vamos observar que se deu exatamente no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, quando acontece um contraste, quando Deus faz com que o seu espírito se afasta da vida de Saul, e Deus então decide honrar e ungir um novo rei de Israel. Todos os leitores da Bíblia sabem que Deus então chama o profeta Samuel e o manda até a casa de Jessé. E lá ele fala com Jessé
e começam a passar os filhos de Jessé, os 8 ou 7, diante do profeta Samuel, e quando ele olha para o primeiro, para Eliabe, aos seus olhos era aquele que Deus havia escolhido como novo rei de Israel. Mas quando ele vai pegar a botija de azeite para ungir Eliabe, o Espírito de Deus disse a ele: não é esse. Você, o homem, vê o exterior, mas eu olho para o interior. O certo é que se passaram 7 diante da presença de Samuel, e o Espírito de Deus disse: não é nenhum desses que passou. Aí o profeta Samuel faz a seguinte pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? E eu acho interessante a resposta de Jessé. É porque ele não sabia o que estava acontecendo de forma espiritualmente falando, e ele, quando é questionado pelo profeta, acabaram-se os mancebos, ele usa a seguinte expressão no versículo 11: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O versículo 12 diz: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, a quem? Ao profeta Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Quando eu olho para a Bíblia, Davi, ele recebeu pelo menos 3 unções. A primeira, em 1 Samuel 16:13, que eu acabei de dizer. A segunda, 2 Samuel 2:4, ele foi ungido pelos líderes da tribo de Judá, lá em Hebrom. A terceira vez que Davi foi ungido foi pelos anciãos de Israel, lá em Hebrom também. E vale salientar, meus irmãos, que após a unção de Davi como rei, ele era ainda um menino, um adolescente, ele foi ungido como rei, mas ele voltou à sua rotina normal, à sua rotina de pastor de ovelhas. Isso me alegra muito o coração, porque a partir do versículo de número 14, Deus começa a introduzir Davi no rol de homens escolhidos para serem usados de uma forma extraordinária. O que me chama mais atenção é que no versículo 13 de 1 Samuel 13, Samuel pegou um chifre de azeite, diz a Bíblia, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Isso aqui precisa estar marcado nos nossos corações. É o que Deus trouxe para o meu coração nessa noite, para todos nós. O que aconteceu com Davi precisa acontecer com todos os cristãos evangélicos, e em especial nesta noite, que é a festa do coral para os coralistas. Note o versículo, que Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Preste atenção nisso. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Se os irmãos continuarem lendo 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Um dia terminamos um culto em uma das congregações que passamos, pastor Clevers, e aí uma irmã me parou na porta e disse: pastor, me responde uma coisa, Deus tem espírito ruim? Falei: como assim? Porque a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, e eu gostaria de entender. Eu disse: não, minha irmã, não é que Deus tem espírito ruim. Quando a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor perturbava Saul, assombrava Saul, a Bíblia está querendo dizer que Deus permitiu aquele espírito assombrar a Saul. Ela disse: então eu entendi. Mas o que me chama muito a atenção é que Saul estava perturbado com esse espírito, porque a verdade é
que o ser humano, quando ele não tem o Espírito de Deus na sua vida, ou ele vive de forma carnal, ou ele vive de uma forma influenciada por um espírito mau. Mas a Bíblia diz que Saul vivia perturbado, assombrado com o espírito mau que Deus permitia. E o que me chama muito a atenção é que quando ele ficava perturbado, alguém dos seus moços, dos seus súditos, disse: é importante que o Senhor chame alguém para tocar um instrumento. E quando este alguém tocar o instrumento, esse espírito mau da parte do Senhor vai se retirar da parte de vossa majestade. E eu entendo que houve um diálogo e, de repente, o rei pergunta: mas onde eu vou arrumar o moço? E eu acho maravilhosa a expressão do versículo 17. Versículo 16: diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Achei interessante essa expressão. Não poderia ser alguém que simplesmente tocasse, mas precisava ser alguém que tocasse bem. Tocai bem e trazei-mo. Mas o versículo 18 está aqui o segredo do porquê Davi tocava sua harpa e o espírito mau saía da parte da vida de Saul. Olha as características que havia em Davi. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, preste atenção, ele que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, mas a última característica é a razão do porquê ele tocava e o espírito mau saía. A última característica é: o Senhor é com ele. Glória a Deus. Segundo os estudiosos, quando Davi compôs o Salmo 23, ele não era mais aquele jovem músico, tocador de harpa e aquele jovenzinho que cuidava das ovelhas do seu pai. Segundo os estudiosos, ele já é um homem maduro, talvez na sua idade mais avançada, talvez já tinha aposentado e no seu carro tinha ali aquela plaquinha de prioridade para estacionar nos lugares. Talvez já tinha mais de seus 60 anos e não se sabe também em que circunstância. A Bíblia não nos fala por que é que Davi compôs o Salmo 23. Em que circunstância, o que é que aconteceu para que ele fosse inspirado. Mas o certo é Salmo expressar este salmo, este verso que os irmãos escolheram como tema e acabaram de cantar esse hino tão maravilhoso. Talvez Davi estava em um momento de meditação e veio inspiração divina e ele se lembrou da época que ele era pastor de ovelhas, ele se lembrou de todos os processos vividos por ele e então ele recebe a inspiração e salmodia dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Interessante que ele não diz: o Senhor é o pastor de todos os irmãos que congregam na Vila Santa Isabel. O Senhor não é o pastor de todo Israel. O Senhor não é o pastor da minha família, mas ele recita a salmodia com tanta expressão, com tanto vigor, com tanta presença de Deus, que parece que ele expressa dizendo que o Senhor era pastor só dele. Porque ele sabia tudo quanto ele já havia vivido, mas ele sabia, se ele tivesse o Senhor como seu pastor, nada lhe faltaria. Então ele expressa com muito prazer, dizendo: o Senhor, o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, ele é o meu pastor, e como meu pastor, nada me faltará. Glória a ele para sempre.
Parece que eu estou vendo Davi olhando para a sua inspiração e dizendo: eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor, porque eu vivi aquela experiência com o urso, e o seu espírito se apossou de mim, e eu matei aquele urso com as minhas mãos. Então ele dizia: por isso o Senhor é o meu pastor, ele me dará livramento. Mas também ele se lembra de quando o leão vinha para atacar as suas ovelhas. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, porque ele esteve comigo e eu também matei aquele leão. Então nada me faltará, porque ele é o meu pastor. Mas ele se lembrou também do Golias. Não teria condição nenhuma de vencer aquele gigante que apenas a ponta da sua lança pesava 9 quilos, mas eu coloquei uma pedra naquela funda e girei, e eu não tinha boa pontaria, mas o Espírito de Deus direcionou aquela pedra e ela bateu onde não tinha proteção, e o gigante não caiu para trás, ele caiu para frente. Quando eu olho para isso, eu me alegro demais, pastor Clevers. Pela lei da física, era para ele ter caído para trás. Sim ou não? Uma pancada na testa, você deveria cair para trás. Mas ali não era apenas uma pedra, ali havia uma unção e uma autoridade divina, que ele precisava cair com o rosto no chão, para ele entender que ele estava desafiando os exércitos dos deuses de Israel, e contra os filhos de Deus ninguém pode desafiar. Não vou entrar em detalhes, mas os irmãos estão vendo o que está acontecendo com Israel. Eu via nesse dia ainda uma reportagem na CBN, que o Irã é 80 vezes maior do que Israel, geograficamente falando. Mas Israel tem algo de Deus diferenciado na sua vida. E contra os filhos de Deus, ninguém pode deter os filhos de Deus. Se você for olhar, Davi tinha como expressar as suas experiências com os amalequitas, com os filisteus, com o próprio Absalão. Mas quando eu olho para a Bíblia, nós olhamos para essa expressão, nada me faltará. Davi, como pastor de ovelha que era, ele tinha tanta confiança no Senhor, que era o seu pastor, que ele entende que nada lhe faltaria. E quando você para, e eu não quero fazer isso, mas se você olhar para os 6 versos do Salmo 23, Davi, ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava dizendo: se o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar descanso. Não vai me faltar alimento, não vai me faltar paz, não vai me faltar perdão, direção, fé, companhia, correção, disciplina, proteção, conforto, consolo, provisão na adversidade. Não vai me faltar mente ungida, não vai me faltar alegria transbordante, não vai me faltar vida abundante aqui na terra, mas não vai me faltar a vida abundante lá no céu, quando eu for morar com Ele. Como homem segundo o coração de Deus, Davi também nos motiva a vivermos experiências com o sumo pastor que não nos deixará faltar nada. E é um trabalho de coral, e para nós coralistas, é muito importante nós observarmos que o segredo que faz toda a diferença na vida de um cristão e de um coralista é exatamente a presença do Senhor conosco como cantores. Eu me lembro, dia 10 de janeiro de 1988, é possível que alguém aqui não era nem nascido. Eu tinha 17 anos. Numa reunião de domingo à tarde com a liderança ali do Jardim Campos Elíseos, e a gente morava do lado do templo, e eu, como curioso, pastor Cleverson, disse: deixa eu dar uma passadinha, ver o que está acontecendo naquela reunião. E eu entrei na reunião, no templo, vi a igreja cheia de obreiros, fiquei ali uns minutos e saí. Eu não tinha nem sido convidado para aquela reunião, o que eu ia fazer ali? Fui para minha casa, se passaram 10 minutos, pastor Eloy Strobel, que já dorme no Senhor, era a sua segunda passagem como pastor, ali no Jardim Campos Elíseos. De repente, alguém me chamou lá em casa
e disse: o pastor Eloy está te chamando lá na igreja. E como adolescente eu disse: o que é que eu fiz de errado? O pastor me chamar numa reunião, será que ele vai me disciplinar? O que é que eu fiz de errado? Quando eu entrei no templo, ele disse: ô Edevaldo, ele me chamava de Edevaldo, estão te indicando para você reger o coral. E eu levei um susto, meu coração disparou, porque eu já cantava no coral, e eu disse para ele naquele momento: pastor, eu até canto no coral, mas eu nunca regi o coral, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, Deus me encheu de uma coragem naquele dia, eu disse: a gente pode fazer um negócio, eu posso tentar, se eu não conseguir, o senhor me tira e põe alguém. Ele disse: está fechado o negócio. E hoje é chique, meus irmãos, eu já fiz alguns casamentos de que o noivo está de terno e de tênis, hoje é chique, né? Porque se você usasse uma calça jeans, um sapato e um blazer e gravata, você era um brega dos bregas e dos bregas. Eu não tinha um blazer, eu não tinha uma camisa social e eu não tinha uma gravata. E eu disse: o coral vai cantar à noite e o pastor já quer que eu reja à noite. E naquela época a gente cantava 2 hinos todo culto. Mas o que eu estou relatando para os irmãos é que quando Deus te chama e te reveste do Espírito Santo, Ele te reveste de uma coragem que nada pode te deter. E eu tinha mais ou menos o biotipo do meu pai, eu disse: é hoje. Vesti a minha calça jeans, uma gravata daquela de folha de bananeira, que dá uns 15 centímetros de largura. Coloquei um blazer do meu pai, cheguei na igreja. Imagine, em 88, um adolescente chegar na igreja trajado daquele jeito. É que naquela época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, senão eu tinha virado meme naquele dia, né? E o pastor disse: vamos ouvir o coral. E era um coral muito bom, um dos melhores da época de Campinas, tinha mais de 60 componentes. E o coral estava sem regente, porque o regente abandonou e não tinha ninguém para reger. E eu disse: eu vou escolher 2 hinos bem rápidos, porque aí eu vou reger e ninguém vai ver eu tremer as mãos. E eu escolhi Exaltai o Nome do Senhor. O nome do Senhor há de ser exaltado. E escolhi o Louvai a Deus, Senhor. Falei: eu vou cantar esses 2 hinos rápidos. E para resumir, nós cantamos naquela noite, uma noite de domingo. Eu nunca tinha ensaiado com o coral regendo, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E o trabalho foi aprovado. Para resumir, eu fiquei tentando reger o coral 17 anos. Saí, repito, dizendo aos irmãos, para assumir uma das nossas congregações. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nada substitui nem a sua técnica, nem o seu conservatório, nem a sua faculdade de música, nada substitui a presença do Espírito de Deus na execução do trabalho dentro da casa de Deus. O segredo para que você cante e para que o seu louvor seja recebido no céu, o segredo para que você cante ou para que você toque e a mensagem seja transmitida ao coração de quem está ouvindo, é a presença de Deus na sua vida. Isso explica, meus irmãos, isso explica, queridos coralistas, a importância de nós termos a presença de Deus na nossa vida. Talvez se Davi chegasse diante de Saul com uma carteirinha e dissesse: ó rei, vive para sempre. Aqui está a minha carteirinha de músico. Se vocês não sabem, pastor Cleverson é músico profissional. Não sei se ele já falou aqui, mas ele tem uma carteirinha, uma carteira de músico profissional. Ele é profissional, eu já vi essa carteira, depois vocês pedem para ele mostrar. E com todo respeito, se Davi chegasse diante de Saul e dissesse: ó rei, aqui está alguém que o senhor disse que precisava que tocasse bem, está aqui, sou formado, sou doutor em música, agora eu vou tocar que o espírito mau vai sair do seu corpo. Davi não teria êxito nenhum. Mas Davi chegou como um jovem, ungido já pelo Senhor. E aí, quando o espírito mau perturbava Saul, eu entendo que não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Alguns de nós falamos em línguas estranhas porque fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo.
Mas Davi não tinha ainda este privilégio. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, assim como ele se manifestava na vida dos juízes. Mas quando Davi tomava a sua harpa e ele começava a dedilhar, aquele som penetrava no espírito, na alma, no corpo daquele rei, e o espírito mal saía, e Davi não se orgulhava, porque ele sabia que aquilo era porque a unção de Deus estava sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Eu pergunto, como se explica alguém tocar um instrumento e o espírito mal sair do corpo de alguém? A regra é, está alguém endemoniado? O Senhor Jesus nos deu autoridade para nós expulsarmos na autoridade do nome dele. Mas quando Deus quer, ele usa a sua voz como cantor, ele usa os meninos aqui nos instrumentos. Se você estiver sob a unção e a autoridade do Espírito Santo, você vai tocar, você vai cantar, e as pessoas serão libertas pelo poder que há no nome e no Espírito do nosso Deus. Como se explica em se tratando da unção do Espírito? É como se a gente chegasse lá hoje no conflito que, se Deus não tiver misericórdia, nós estamos às vésperas de uma terceira guerra mundial. É como se você chegasse hoje e dissesse para os presidentes que estão em evidência e disser assim: olha, eu tenho uma ideia para ganhar uma guerra. Chame o coral de Santa Isabel, que está fazendo aniversário, 20 anos, o coral Vida, e quando vocês saírem para o campo de batalha, coloquem o coral de Santa Isabel para cantar na frente dos tanques de guerra. Antes de vocês decolarem os drones, coloquem o coral para cantar na frente. O que vocês acham que o Trump diria? Manda internar, esse está dando a ideia que ele não está bem da cabeça. Mas quando você olha para o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, aconteceu um episódio desse. Alguém chega no rei Josafá e disse: olha, vem uma turma aí, os moabitas, os amonitas e outros das montanhas de Seir. Eles estão vindo para destruir vossa majestade e o seu reinado. A Bíblia diz que Josafá se prostrou em terra e foi orar. Os irmãos olhem lá nas segundas Crônicas, capítulo 20. Ele foi orar e ele fez uma oração maravilhosa, se colocando na inteira dependência de Deus, reconhecendo a sua inferioridade, a sua pequenez, a sua incapacidade. E ele orou e ele orou. E o que me chama muita atenção é que no versículo de número 14 de 2 Crônicas 20, depois de Josafá orar, se colocar diante de Deus, aconteceu algo que aconteceu quando Davi foi ungido. O versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia! Glória a Deus! Entre a oração de Josafá, no final da sua oração, ele diz: Senhor, esses exércitos vêm contra nós. E ele usa a seguinte expressão: nós não sabemos o que fazer. Mas ele conta um segredo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Existem circunstâncias nas nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. Mas se os nossos olhos estiverem postos no Senhor dos Exércitos, tenha certeza, ele vai entrar com providência. O versículo 14 então diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre quem? Sobre Josafá? Não. Sobre os príncipes do exército? Também não. Sabe sobre quem veio o Espírito do Senhor na congregação? Sobre um músico, Jaaziel, de família de músico. Isso me chama muito a atenção.
Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E ele diz: ó rei, não fique com o teu coração turbado. E ele transmite aquela mensagem, e o rei entende a mensagem, aí o rei ficou um gigante. Porque quando o Espírito de Deus se manifesta no meio do povo, ele acalma o coração de qualquer líder. E o versículo 21, a Bíblia diz que o rei aconselhou-se com o povo e ordenou. Ordenou quem? Cantores para o Senhor. Ordenou que cantassem, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: eu acho isso maravilhoso, pastor Clevers. Ele disse: vocês vão cantar na frente do exército. E eu vou dizer o hino que vocês devem cantar. É muito simples, não precisa partitura, não precisa colar. Domingo nós fomos desfilar com a banda e eu vi os irmãos colocando a partitura com clipes assim na gola da camisa do que estava na frente. Mas aqui Josafá disse: vocês não vão precisar de fazer cola de partitura. Eu vou dizer o que é que vocês têm que cantar. Vamos decorar. Vocês vão cantar somente esta frase: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Todo mundo aprendeu? Sim, então vamos passar uma vez aqui para cantar bonito. Aí todos os cantores cantaram junto com Josafá, juntos em uníssono: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É só isso, rei? É só isso. E o que eu acho mais interessante é quando Deus se manifesta pelo seu Espírito, ele também dá estratégia. Ele disse: Josafá, parai, está em pé, porque esta peleja não é de vocês, esta peleja é minha. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Olha, meus irmãos, o Eliezer, né? Eliezer estava ali no culto sexta-feira, que seu pai trouxe uma mensagem poderosa. E uma das congregações, que Dom Bosco, eles cantaram aquele hino do Fala Daniel, né? Fala Daniel, eu Senhor, Senhor. E esse aí. E eu estava ouvindo a criatividade do compositor, e ele dá uma enfeitada assim, né? E diz que aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Meus irmãos, vamos ser verdade, se eu estou lá, eu quero nem saber do leão, eu estou longe. Mas o que é que eu quero dizer? Que a presença do nosso Deus, ela é tão maravilhosa. Eu disse para o pastor que estava do meu lado: rapaz, é só crente para quem num negócio desse. Porque só de você olhar para a foto de um leão, ou você ver uma imagem na televisão, você chega a arrepiar. E Daniel é jogado dentro da cova. Mas lá na cova, Deus não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Então o rei diz: vocês vão cantar na frente do exército. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu te pergunto: você teria coragem de ir na frente do exército? Vamos falar, vai, do exército de Israel, cantando para a irmã ali já fez assim com a cabeça. Talvez eu também não. Mas o povo entendeu que o Espírito de Deus se manifestou em um coralista, em um levita, e eles começaram a cantar: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles andando na frente e o exército atrás, e eles repetiam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E a proporção que eles iam cantando, a presença de Deus se manifestava, e aconteceu algo maravilhoso. Porque quando Deus diz: esta peleja não é de vocês, mas é minha, pode acreditar, você não vai precisar fazer nada. Deus vai fazer tudo por você. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, Deus fez confusão no meio dos exércitos inimigos, e eles se mataram uns aos outros, e Israel só ficou olhando, porque Deus se manifestou no meio do povo e trouxe livramento. Isso me ensina, queridos coralistas, e eu já estou parando por conta do tempo, que o que mais importa na nossa vida como cristão, como músico, como instrumentista, como coralista,
não são os nossos dons naturais, não são os nossos talentos, não é o nosso cargo, não é a nossa função, não é a nossa posição intelectual, não é o nosso conhecimento em todas as áreas, mas é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não tem nenhum sentido nós cantarmos, tocarmos, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, ela faz toda a diferença. Aleluia! Quando eu falo da presença de Deus, quando ela toma o ambiente, eu estou me lembrando aqui de 1990, quando nosso pai dirigia a congregação de Vila Boa Vista. Eu tinha 1 ano de casado e ele disse, vamos lá tentar formar um coral lá no Boa Vista. E aí a gente começou, e a gente chegou até a cantar o justo, mais puro. E a gente tinha algo dentro da gente, que nesses 17 anos que nós ficamos tentando ali trabalhar com o coral, a gente começava o ensaio todo sábado, às 16 horas, orando de joelhos. A gente orava até 16h20 ou 16h30, todo o ensaio a gente tirava um período de oração de joelhos. E lá no Boa Vista a gente começou também. E acho que tinha metade da quantidade de vocês aqui lá. E uma bela tarde de sábado nós estávamos orando. E a presença do Espírito Santo foi real naquela tarde, naquele ensaio, na oração. E eu estava orando, eu comecei a ouvir uma voz feminina cantando em línguas estranhas. E quando eu comecei a ouvir aquela voz cantar, eu parei de orar e fiquei por alguns minutos ouvindo. Disse, eu não vou suportar, eu vou ter que levantar para ver quem é, que essa voz não tem aqui. Não tinha nenhuma das irmãs ali que tinha estudado canto. Eu disse, não existe essa voz, aliás, eu nunca ouvi uma voz dessa cantando aqui na terra. E eu me levantei e fui em direção. Quando eu olhei, era uma das nossas coralistas, esposa do pastor Valdemar, que está agora em Socorro, aquele morenão. Era a esposa dele. E eu fiquei em pé, ela cantando aquele hino espiritual em línguas estranhas. E eu disse, por que ela não canta assim na hora do ensaio? Aí o Espírito de Deus falou ao meu coração. Acontece que não é ela que está cantando. Sou eu que estou cantando usando a voz dela. Sinceramente, meus irmãos, eu nunca mais ouvi uma irmã cantando na face da terra como aquela irmã cantava na tarde daquele dia. Quando terminou o ensaio, eu até brinquei com ela, irmã, dá para a senhora cantar aquele hino de novo? O que eu estava cantando em línguas estranhas, ela falou, nem que eu quisesse. Eu nunca vi, repito, eu nunca vi. Já participei de alguns simpósios, de alguns encontros de corais, já vi muita gente cantando bonito, tecnicamente, que você fica olhando, imagine no céu como vai ser, mas aqui na terra eu nunca mais ouvi uma mulher cantando com uma unção daquela, porque o Espírito de Deus se manifestou naquela tarde, tomou a voz daquela irmã e ela cantou divinamente, e a glória de Deus se manifestou naquele ensaio. O que é que eu aprendo com isso? Estude sim, vá para o conservatório, tente entrar na Unicamp para fazer música, seja um mestre, seja um doutor, mas nunca se esqueça que nada nessa vida vai substituir a presença e a unção do Espírito Santo na sua vida. Meu horário já deu, pastor Cleverson, eu vou parar. Só vou contar mais uma experiência do quanto vale a presença do Espírito Santo. Um dia ali no Jardim Campos Elíseos, quando a gente estava trabalhando com o coral, a gente foi cantar um hino, e se eu não me engano, era o hino Quão Ditosa. E aconteceram outros episódios, mas o tempo não me permite contar. Mas naquela noite de domingo, começou a cantar, e daqui a pouco a gente já não ouvia mais o coral, não tinha microfone, e a glória de Deus tomou a igreja. E uma das componentes, a irmã Neide, ela está viva ainda,
eu percebi que ela saía do soprano e ela ficava bailando na frente do coral, e ela ia para lá, ia para cá, e ela cantou do jeito dela ali, mas com o olho fechado, e o hino terminou e ela continuou em pé, e depois do culto ela veio pedir perdão para mim. Divaldo, o senhor me perdoe. Do que, irmã Neide? Que eu não consegui cantar o hino todo. Mas por que a senhora não conseguiu? Pastor, quando o coral começou a cantar, acredite se o senhor quiser, quem não quiser acreditar não tem problema, mas eu vi descendo um coral do céu para cantar junto com a gente, e eu não resisti à presença de Deus. Falei, está explicado, porque a glória de Deus se manifestou. Eu disse, irmã Neide, venha para o culto, todo culto, e a senhora peça para esse coral vir cantar com a gente, porque se o coral do céu descer para cantar com a gente, o hino vai ser diferente, a presença de Deus vai encher o templo, e nós sairemos edificados deste culto ou de todos os cultos. Eu termino com o verso que vocês escolheram. Aleluia! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Peça para Ele não deixar faltar a presença do Espírito Santo. E aí eu entendo porque o mesmo salmista, no Salmo 51, no verso 10, ele diz, não retires a tua presença de mim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Em outras palavras, pastor Cleves, ele estava dizendo, pode me tirar a harpa, pode me tirar a funda, pode me tirar as pedras, pode me tirar a coroa, pode me tirar o manto, pode me tirar o trono, pode me tirar o reinado, eu consigo viver sem tudo isso, mas eu não consigo viver sem a tua presença. Davi havia pecado, e ele sabia que se ele não se arrependesse com o coração contrito, o Espírito de Deus se afastaria dele. Ele sabia pelo episódio de Saul o que era alguém estar sem o Espírito de Deus. Então ele clamava, não retires de mim o teu Espírito, que nós façamos esta oração. Pai, não retires de nós o teu Espírito. Sem o teu Espírito eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei reger, eu não vivo sem o teu Espírito. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que tenhamos o Senhor como nosso pastor. Assim nada nos faltará. Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória